Oi, gente que ama livros. Eu sou a Ive, aqui é o meu amor pelos livros e esse vídeo é para compartilhar com vocês os calhamaços que eu li em 2022. Vamos fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, eu adoro calhamaço. Eu gosto de livrão. Eu gosto de tijolo. Eu gosto de ficar bastante tempo dentro de um universo e com os personagens. Em segundo lugar, o que é calhamaço? Para mim, calhamaço é um livro acima de 600 páginas. Mas isso é um critério meu. Para você, é acima de 500? Ok. Existem pessoas que é acima de 400? Fechou também. Para mim, 600 páginas já determina ali um calhamaço, ok? E o primeiro calhamaço de 2022 foi o perfeito Inverno no Mundo, do Ken Follett. Esse é o segundo livro da trilogia O Século. Essa trilogia ela traz a história de 5 famílias distribuídas em várias partes do mundo, vivendo os eventos que marcaram o século XX. Nesse livro aqui, que é o segundo volume, os descendentes da família, a segunda geração dessas famílias, vão viver o que foi a Segunda Guerra Mundial, sendo que alguns deles eram judeus e alguns eram alemães. Enfim, tem toda essa trama romanceada e tem tudo o que aconteceu durante esse caos que foi a Segunda Guerra. Esse livro é uma delícia no sentido de bem escrito, mas é uma tortura no sentido de descrições, de mortes, e de perdas, e de luto, e de torturas. Mas eu gosto demais dessa trilogia, eu amo demais Ken Follett, enfim, foi um livrão maravilhoso. Esse aqui tem, vamos ver, 874 páginas. O segundo calhamaço que eu li em 2022 foi Outlander, da Diana Gabaldon. Perdão. Eu tentei ler esse livro pela primeira vez em 2014, não funcionou. Só que eram várias pessoas dizendo que eu ia gostar da história. Tentei até assistir a série antes, também não funcionou. Só que dessa vez, quando eu comecei a ler, eu me empolguei e eu gostei bastante do livro. Outlander vai contar a história da Claire. Ela é uma mulher inglesa que está passando a sua segunda lua de mel com o marido na Escócia. Ele acabou de voltar da Segunda Guerra. Eles vão viver ali a sua segunda lua de mel. Porém, ela é transportada para séculos anteriores a isso e ela vai ter que viver e se adaptar àquela realidade. Eu achei que o livro pesou um pouco na violência. Eu esperava um pouco mais de romance. Mas eu gostei bastante dessa questão da viagem do tempo. Gostei demais da Claire e eu gostei muito do mocinho que ela vai conhecer aí no passado. O terceiro calhamaço que eu li em 2022 foi Eternidade por um Fio, do Ken Follett, o terceiro volume da trilogia O Século. Aqui, aquelas famílias que eu mencionei antes vão viver agora o que foi a Guerra Fria, o que foi Estados Unidos versus Rússia e países socialistas, o que foi o socialismo versus capitalismo. Gostei demais, de novo, do livro. O pano histórico e o trabalho de pesquisa que o autor fez para construir toda a trilogia é muito nítido nesse volume aqui. Nos outros também é nítido, porém a gente está muito envolvido com os personagens. Como aqui a gente já conhece as famílias e as trajetórias, a gente coloca um olhar a mais ali para o pano histórico. E aí faz uma diferença grandiosa. Esse livro é encerrado de uma maneira gloriosa. Ken Follett é glorioso, tanto para descrever o que foi a Guerra Fria, como outros conflitos, né? Como, por exemplo, a Guerra do Vietnã. Gostei demais. Também muito violento, gatilhos para violências, estupros e demais atrocidades. Super recomendo. O quarto calhamaço que eu li em 2022 foi Uma Terra Prometida, do Barack Obama. Eu sou muito tiete do Barack Obama, era imperativo para que eu lesse esse livro, que se trata da autobiografia dele. No caso, essa é a primeira parte e ela vai do seu nascimento até o fim do primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos. Obama escreve muito bem e também deve ter tido assim, todo um trabalho de assessoramento para que o livro fosse delicioso para ler. Ali, o assunto mais chato se torna muito interessante sob a escrita dele. Enfim, gostei demais, estou muito ansiosa para a segunda parte da biografia.
Quinto calhamaço lido em 2022 foi King Follett de novo, e dessa vez foi com Os Pilares da Terra. Aqui a gente tem uma ficção histórica que se passa na Idade Média e que tem como pano de fundo a Guerra das Rosas. Aqui a gente tem um construtor que sonha em construir uma catedral. Ele não tem instruções técnicas para isso, então ele vai buscar. É uma época em que as unidades de medida eram muito diferenciadas e toda uma trama histórica inserida para esse fio condutor desse construtor. Gente, é um livro muito bem escrito, muito interessante. Aqui a gente tem um vilão monstruoso, mas a gente tem uma jornada muito gostosa de acompanhar. O sexto calhamaço que eu li em 2022 foi Vivi, Alejandro Sanz. Eu sou muito fã de Alejandro Sanz. Quem me conhece, quem me acompanha aqui ou no Instagram, sabe que eu sou muito fã de música latina e Alejandro Sanz está entre os meus ídolos favoritos. E aqui a biografia dele, escrita pelo Oscar Garcia Blesa. Só que essa biografia ela é diferenciada. São pessoas dando o seu depoimento sobre a vida do Alejandro desde a infância até mais ou menos ali 2018, quando o álbum Mas, que foi o seu CD mais famoso e mais popular, completou 20 anos. Aqui a gente encontra um homem muito honesto sobre si mesmo e as pessoas que falam sobre ele também falam dos seus defeitos, o que é interessante encontrar numa biografia. Quando o astro, né, se desnuda para ser apenas ser humano. Gostei demais, gente, um carinho muito grande por essa biografia, porque também eu li em espanhol e eu não me sentia muito segura para ler e ainda assim a leitura foi demais. Gostei muito. O sétimo calhamaço lido em 2022 foi uma releitura, um best-seller para chamar de meu, da Mary Kiss. Este tijolinho aqui com cor de tijolo vai trazer a história de 3 mulheres e todo um ambiente de mercado editorial de fundo. Quando eu li pela primeira vez, em 2010, eu tive um apego maior ao livro. Aqui eu já problematizei algumas situações, principalmente essa rivalidade feminina, que era comum ali naquela época e que a gente não discutia tanto. Mas ainda assim é cheio de humor, é interessante, é engraçadinho, é romântico, mas não funcionou tão bem como funcionou da primeira vez. O oitavo calhamaço que eu li em 2022 foi Walt Disney, O Triunfo da Imaginação Americana, do Neil Gabler. Aqui a gente tem a história de vida do Walt Disney, desde quando ele nasceu nos Estados Unidos, numa família totalmente tradicional, até o seu apogeu, que para ele foi a criação dos parques, o primeiro parque na Califórnia. E entre uma coisa e outra, toda a produção Disney. Esse livro não funcionou tão bem para mim, porque o Walt Disney se mostrou, dentro dessa biografia, um capitalista muito escroto. Enfim, mas foi interessante acompanhar a jornada dele. E, gente, essa edição é linda. Acho que pela edição vale a pena ter o livro na estante. O nono calhamaço que eu li em 2022 foi Cidade nas Nuvens, do Anthony Doerr. Esse livro ele é uma declaração de amor às bibliotecas, aos bibliotecários e a nós viciados em livros. Aqui a gente tem vários núcleos de personagens vivendo em diferentes épocas, inclusive no futuro, dentro de uma nave espacial, e todas em função de um fio condutor, que eu não vou falar porque seria um spoiler. Mas, gente, essa história é uma delícia de acompanhar e todo esse amor aos livros que a história traz. Anthony Doerr, ele é um poeta escrevendo. A escrita dele é muito bonita. Super vale a pena. E o 10º calhamaço que eu li em 2022 foi Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. Esse livro, ele é um romance histórico e ele vai trazer uma família que vai se mudar da parte bucólica da Inglaterra e vai para a parte industrial do país. E aí todo o conflito que essa família vai enfrentar em função das diferenças. Quando eu comecei a ler, eu achava que era um romance. Um romance, sei lá, de Jane Eyre, que é um livro que eu adoro. Ou um romance Orgulho e Preconceito. Mas o livro ele tem camadas políticas, ele fala sobre essa luta entre trabalhistas e empregadores, que eu achei muito interessante para a época que ele foi escrito. Ele foi escrito, acho que no final de 1800, alguma coisa. Enfim, adorei a leitura, quero ler mais coisas dessa autora.
O 11º calhamaço lido em 2022 foi Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Esse livro ele traz a história de uma menina que é sequestrada na África e trazida para o Brasil para ser escrava. A família dela acaba se separando e o fio condutor dessa história vai ser ela se reencontrar com um membro da família. É um livro muito emocionante e um livro muito torturante, porque a gente tem uma pessoa que estava lá, feliz e em paz na terra dela, e ela é sequestrada para trabalhar compulsoriamente para outra pessoa em outro continente, com outra língua, com outra cultura. Enfim, todo esse pano de fundo de escravidão é sempre muito revoltante para mim. Mas o livro é um livro muito bem escrito. Eu acho que a autora, ela exagerou um pouquinho no número de páginas. Talvez a história pudesse ser um pouquinho mais enxuta. Mas é uma história poderosa, sim, e que marca um registro histórico que não podemos esquecer na história do nosso país. E o último calhamaço lido em 2022 foi Ao Paraíso, da Hanya Yanagihara. Ai, achei que eu não ia conseguir falar o nome. Aqui a gente tem uma história que se passa em 1893, com determinados personagens vivendo ali o que seria uma história de amor proibida, porque era uma história entre dois homens. Essa história se encerra, depois nós temos uma outra história em 1993. Os personagens têm os mesmos nomes da primeira história, mas com circunstâncias e contingências diferentes, vivendo a mesma problemática. E nós temos outra história em 2093. 2093, os mesmos nomes, com as mesmas, a mesma problemática, mas com as contingências do futuro. Eu gostei muito da forma como a autora desenvolve a narrativa. Existem frases muito tocantes, existem coisas que eu li e fiquei, nossa, concordo. Mas ao mesmo tempo eu acho que ela se perdeu um pouquinho ao amarrar essas três histórias. No entanto, tudo que essa mulher publicar eu vou ler, então não adianta eu reclamar e falar mal desse livro, porque eu vou ler o próximo que ela publicar. É sobre isso. Esses foram os calhamaços que eu li em 2022. Em 2023 espero ler mais calhamaços, porque afinal eu gosto. Tá? Deixe aí nos comentários se você leu algum livro acima de 600 páginas, qual foi e como foi. Ou se pra você calhamaço tem outra marcação, é mais ou menos que 600 páginas, tá bom? Convido você a passar lá no meu Instagram, lá eu faço um conteúdo literário também, posto fotos de todos os livros que eu leio, com um pequeno comentário sobre o que eu achei da leitura, mas volto a falar desses livros lá no meu blog, e lá sim eu desenvolvo uma resenha mais aprofundada, trago ficha técnica dos livros e detalhes sobre a vida do autor. E além de livros eu falo sobre séries, filmes, música e viagem. Mas se você não quiser passar em nenhum dos dois lugares, eu espero você aqui no próximo vídeo.